Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no 22º programa Ciência e Vida e nós temos a grata satisfação de ter nos presente a Dayana, diretora da DIPAC, Departamento de Patrimônio e Cultura, né, de Montenegro, História e Cultura de Montenegro, e o Júlio Correia, sócio, dono, idealizador, único funcionário do Museu do Brinquedo. O único por enquanto, cara. Os museus hoje, na minha percepção, estão abandonados em todo o país. No Rio Grande do Sul, isso aí é fundamentalmente, como é que diz assim, acontece direto, é que nem ratos, daí o museu está sempre abandonado. As escolas, geralmente, elas levam algumas turmas, não todas, e depois nunca mais aquela criança que se torna adulto retorna. Então a gente tem um problema sério de valorização do museu, valorização da cultura, e a gente só está se preocupando hoje, as pessoas, com aqui e agora. Então a gente olha o site, a gente não quer mais saber de nada, e o museu, ele hoje passa a ser um repositório de peças esquecido, que dá cupim, que tem que manter, que sai caro, passa a ser um problema em vez de ser uma ajuda. O que tu pensa disso, Dayana? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? A gente voltar a fazer aquele trabalho que sempre se fez, que foi, primeiro, sim, buscar nas crianças a ideia de voltar para dentro do museu, porque elas acabam carregando, né, os adultos. É uma coisa que eu busco na minha casa, por exemplo, também porque eu sou da área, então para mim estar dentro de um museu é muito mais interessante do que estar olhando pelo site, é outro tipo de experiência, né? Claro que a gente pode olhar pelo site para ver se a gente, né, se adequa àquele espaço ali, e se então achar interessante, vai até o local. Porque é outro tipo de experiência, principalmente se tu organiza para que tu tenha uma experiência guiada. É outra experiência, onde tu vai ter a pessoa te mostrando, te explicando, te ensinando sobre aquilo ali, né? Então eu acredito que tu buscar, porque hoje o que eu vejo que a gente precisa, sim, ter o digital muito presente, ter essa modernidade muito presente dentro do museu, porque é o que acaba chamando a atenção, principalmente dessa gurizada, né? Nossa geração Z aí, ela já nasce com o celular na mão, então temos que ter essa parte dentro, mas também se manter aquela questão da cultura histórica, que é tu vê seja lá o móvel, seja o documento, tu vê ele, tu ter essa presença, é uma relação diferente. E eu acho que isso nas escolas está sendo muito buscado e acho que tem que permanecer sendo buscado para que, né, tu transfira isso para o futuro, para que essa cultura ela renove. Porque se tu for analisar hoje, quem ainda procura o museu são essas crianças que iam para as escolas antigamente no museu. O que tu acha disso, Júlio? Eu, praticamente, minha vida toda foi muito focalizada nessa parte de arte e cultura, porque os meus vizinhos era Terezinha Cardona, né? Então, assim, isso me educou, esse olhar de museu, da importância da cultura. Eu, com 10 anos, eu ia nas exposições do Enio Pinali. Eu conheci o ateliê do Enio Pinali. E com relação aos museus, nós temos aqui em Montenegro, assim, um trabalho maravilhoso, né? E as pessoas têm que ter essa acessibilidade através da maior comunicação. Outro detalhe, eu tenho o Museu do Brinquedo, que é nosso, né? Eu sou idealizador do Museu do Brinquedo e recebo as agências de turismos que fizeram um trabalho de formiguinha e trazem pessoas lá da Vendinha, Associação dos Idosos, trazem lá de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre, e elas chegam e são muito bem recebidas, mas elas têm dificuldade muitas vezes, que agora eu sei que abriu um canal, de trazerem as pessoas no final de semana, que os museus de Montenegro ligados à prefeitura ficam fechados. É claro, teria que agendar, parece que disponibilizariam alguma pessoa para ir. Então, esse circuito de comunicação e de visitação está me trazendo algumas dificuldades. Júlio, assim, ó, que pelo fato do museu não estar aberto e não ter uma estrutura, tem que ser só via agendamento, isso é um problema. Exatamente, é só assim que funciona, porque a comunidade, isso para agências de turismo, a comunidade nós não temos. Final de semana o pessoal vai para o Centenário. Mas qual é o pai que tem um certo alcance de cultura que não gostaria de levar o filho no museu? Por que o Museu do Brinquedo não é atrativo? Não, ele é muito atrativo. Não é, tanto é que se fosse atrativo, teria mais público visitando. Não, porque o público que eu recebo praticamente é das excursões, eu não tenho uma infraestrutura. Mas por que as pessoas da cidade não querem ir ao museu? Não, as pessoas querem e muitas não conhecem. Pois é, mas pouco divulgado nas escolas. Eu pedi um canal... Tem uma questão de divulgação. Tem. Tá.
Isso foi esse ano vai ser diferente, porque o Museu do Brinquedo foi inaugurado na Fenacitros, no aniversário de Montenegro. E dali em diante foi divulgado aqui na TV Cultura, no Jornal IPA. Eu não fiz que nem o caminhão, o carro do circo, né? Passar pela cidade, Museu do Brinquedo, assim, porque não tem nem infraestrutura. Eu não tenho nem funcionários. Assim, é uma casa aberta com quase 5 mil brinquedos antigos. 12 salas, são 240 metros quadrados para receber as pessoas. Então eu tenho que atender a campainha, eu tenho que dar água, bebedouro, eu tenho que, sabe? Então, mas vamos lá, vamos assim, não falando no Museu do Brinquedo, mas talvez tomando, já que tu disse que ele é bem visitado. Sim. Tá, assim, como é que a gente pode trabalhar isso nos nossos museus, além do Museu do Brinquedo? Pode não, eu acredito que hoje o nosso museu, a gente tem 2 museus em Montenegro e o Arquivo Histórico, né? Público, no caso. Ninguém paga nada para ir até eles. Eles atendem, estão sempre de portas abertas. Hoje o Museu Histórico e o Arquivo, eles passam por uma questão de infraestrutura porque eles foram atingidos pela enchente. Então a gente conseguiu uma verba através do Ministério Público para que a gente possa, né, restaurar essa parte que foi bem afetada pela enchente. Não é uma restauração de prédio, uma restauração de móveis, de livros históricos, né? Então a gente tem que depois buscar a restauração do prédio, que também foi atingido, que também já tinha problemas de infraestrutura, né, de outros tempos. Então hoje o museu e o arquivo eles se encontram fechados por causa disso. A gente não tem. Mas eles antes já estavam fechados, antes da enchente. O museu estava fechado uma parte. O Museu Histórico, o Arquivo Histórico, que tem o nome da minha mãe, estava fechado há vários anos. Não, na verdade, então assim, a enchente piorou. Sim. Mas eles já estavam fora de combate antes. Na época que eu estava no DIPAC, eles não estavam. Porque eu estava em 2020, 21, 22 eu estava lá. Eles não estavam. A gente recebia visitas. Eu passava várias vezes na frente, só agendado. Agendado, Tá. É porque acontece, a gente tem pouco pessoal, né? Então não tem como visitas de pessoas, de grupos de pessoas, a gente tem que fazer agendamento, né? Eu sei das dificuldades, mas o que a gente precisa fazer para reverter isso aqui? Eu tenho pouco pessoal, daí eu peço para contratar, não vem, daí não sei o que, falta não sei o que, tá. Então a gente vai ficar nessa mesma situação ruim, porque eu passei várias vezes lá, tentava olhar, nunca via. Então para mim estava fechado. Então assim, eu não sei o que precisa agendar, eu não sei onde precisa agendar, e tu acha que o museu precisa ser agendado para ser visitado? Geralmente no Rio de Janeiro o museu tem que estar aberto. Detalhe, Rio de Janeiro eu morei 18 anos, eu visitei quase todos os museus. Claro. Porto Alegre eu visitei quase todos os museus, sempre abertos, fechavam na segunda-feira. Então a pergunta, como é que a gente pode fazer para fazer que os museus estejam abertos? Exatamente, esse programa é vinculado junto no meu caso não tem problema. Eu tenho que agendar. Não fala no teu caso, fala no caso geral. Pra gente Mas poder assim, pegar. o fechado, é isso que eu quero explicar para vocês também, tá? O fechado é para grupos grandes. Grupos grandes, a gente precisa de agendamento até pra gente se organizar. Por exemplo, tu chega lá e tu vai lá no museu, antigamente, né? Chegava na porta, a Adelita, que era a nossa funcionária, te atendia. Não tinha porque eu vi ela atendendo vários. No tudo Museu bem. de Artes Mas é a mesma comigo não coisa. aconteceu. Se vocês chegam lá ao Museu de Artes, chegam na Estação da Cultura, a gente tem alguém para recepcionar vocês, a gente tem a nossa estagiária para fazer a visita com vocês. Então, se é uma pessoa, 2, 3, a gente atende. Agora, se é um grupo de 10, 15 pessoas, tem que ser agendado, porque, querendo ou não, questão de organização, né? Para que o museu existe? Ele é o retrato histórico, cultural Para que eu uso esse retrato histórico? Eu estou provocativo, tá? Não, o meu projeto poderia ser... Eu tenho 2 projetos grandes. O Museu de Belas Artes, que ainda não foi inaugurado, que está toda a coleção de arte. Mas tu responde a minha pergunta. Por que o museu existe? O que eu ganho como cidadão visitando um museu que me permita viver melhor ou ganhar alguma coisa para que eu possa ser mais feliz? É questão da cultura, da formação da criança, porque hoje em dia todo mundo está levando o filho no Grenal. Mas não tem nenhum pai que tenha a responsabilidade, a cultura, de dizer, hoje meu filho, vamos lá no museu conhecer a história de Montenegro. Fotos antigas, utensílios domésticos dos colonizadores. Isso é questão de cultura, é de berço. Então as pessoas, eu que sou idealizador, como pessoas que têm esse leque de alcance, essas pessoas elas vão se
protagonizar Ou seja, daquilo que elas desejam. Tá, tu tá trazendo. E o meu papel foi esse. Só um pouquinho, tu tá trazendo que os pais deveriam ser educados Exatamente. para. Tu acha que é possível isso? Educar os pais para que eles possam educar as crianças, que daí eles Acho que é possam o visitar. contrário. Tu educa a criança para elas puxarem os pais para eles irem ao museu. Nessa geração. É. Porque daí entra Não, o papel da tá. educação. E como é que a nas gente escolas. pode trabalhar as crianças para que elas valorizem e até para que o museu, porque assim, uma coisa é visitar uma vez. Eu estou falando do meu caso. Eu já fui em museus muito boas partes do mundo e eu gostaria de voltar em vários deles. Nos museus nossos aqui não tem essa sensação. Então assim, por que eu, teoricamente, que tenho uma formação e tal, por que eu não tenho esse interesse? Porque não são atrativos. Exatamente. Então, como que eu posso tornar um museu atrativo? A questão está nessa, está na gênese, né? Falta estrutura, mas como é que eu posso... O que é um museu atrativo? O primeiro passo que eu considero, porque isso é construção da personalidade da pessoa, do gosto. Que nem eu falei agora, futebol, esporte, isso aí é generalizado. Mas assim, se tiver um pai, uma mãe com sensibilidade e alcance cultural, vai dizer assim, filho, não hoje temos no Brasil isso hoje. Temos. Quem? Muitos. Pouquíssimos. 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 A quantidade e a qualidade são diferentes. Por exemplo, o atrativo, o Museu do Brinquedo. Já tem pessoas que foram 4 vezes e é assim, a gente multiplicador. Eu não tive ainda agora, esse ano nós vamos ter um projeto do Conselho de Turismo, que nós vamos junto à Delegacia de Educação para fazermos uma grande campanha com as escolas, com preços promocionais de R$5. Segura um pouco. E a gente poderia segura baixar um pouco. para as pessoas irem. Eu não estou querendo conhecer. falar do Museu do Brinquedo em si, eu estou querendo falar dos museus. A tua experiência pode ser usada para nós construir alguma coisa melhor. Aí tá? tá o Então assim, ó, gatilho. o foco é crianças. Então o foco, eu concordo contigo, tu está dizendo que os pais, mas enfim, mas assim, vamos lá, as crianças têm que fazer um projeto grande para que ele possa atrair essas crianças, junto com escolas, tá? Como fazer esse projeto, Daiane? Esses projetos. Para mim está tudo respondido. Tá, mas deixa ela. Eu acredito que assim, as escolas, hoje, na minha época, pelo menos quando eu era professora, a gente acabava já tendo, né, a gente nem buscava em ter um projeto. O projeto simplesmente ele já existia, porque no momento que tu tá lá trabalhando a colonização, que tu tá lá trabalhando a história, né, e aí quando a gente fala história, as pessoas pensam, a partir do 6º ano. Não, as professoras de educação infantil já estão trabalhando história com eles, seja com um conto infantil da Márcia, por exemplo, que ela conta do Morro São João. Exatamente. E tudo mais. Através disso tu já tá contando um pouco a história de Montenegro. Então nesses enfoques tu consegue puxar o gatilho assim para ir para dentro de um museu. Show. Que é o que acontece. Show. Hoje a gente recebe visitas das escolas, infantil, 6º ano, 3º ano, enfim, por causa disso, que as professoras encontram ali gancho para fazer a aula. Para estar conosco e nós estarmos com praticamente eles, né? E com dentro que do idade a gente perde essa... Adolescência, Adolescência ensino te pega. médio é puxado porque acontece aquilo que eu então falei, aí a né? pergunta A gente assim, precisa ter eles mais, eu digo, mais modernos, mesmo que sejam históricos, a gente precisa que os nossos museus eles se tornem mais modernos. Entendi. Que é, por exemplo, quando tu chega na questão de Gramado ali, por exemplo. Os museus eles são modernos, além de contar história, eles são modernos. Eles são super atuais, as pessoas gostam de tirar foto e botar no Instagram porque são bonitos, tem todo um contexto, né? E é isso que a gente que falta para nós, assim. Mas, por exemplo, também a gente não pode comparar um museu público a um museu privado, que é o que a gente tem em Gramado, né? Gramado são pessoas particulares que abriram seus museus e que hoje, né, tu paga muito bem para entrar neles, né? Para estar dentro Por que eu não deles. posso pagar Porque para é entrar no público. museu público? É público. Porque não é, na verdade, assim, esse é um conceito. Eu trabalho com várias organizações que são ONGs, e aí o dinheiro não é para lucrar o bolso de alguém, é para reinvestir. Então, se nós tivermos condição de... Uma fundação, alguma coisa, eu consigo botar o dinheiro e reinvestir. Reinvestir estrutura para poder manter aberto. Aí então, sim. Tá, então, daí tu consegue... Que é o que acontece em São Leopoldo, né? No Museu do Imigrante de São Leopoldo, eu já trabalhei lá, inclusive, exatamente. Eles têm a fundação. Exatamente. E eles têm o instituto histórico deles, que tu paga para entrar, é 5, 10 reais na época. Hoje faz tempo que eu não consigo ir até lá, gostaria muito, que eu gosto muito de lá. E aí esse valor fica e depois volta para a estrutura, para a organização.
essa questão, assim, porque tu é um cara que é um idealizador, né, e aí tu faz tudo sozinho, mas a fundação, tu pensa que ajudaria em quê? Para formar uma captação? Nós teremos agora, tem alguns parceiros, amigos, a gente quer transformar numa ONG, né, o Museu do Brinquedo. Isso é importante, para receber e captar mais recursos. Mas isso não indefere o caso de eu ser mais proativo e buscar os recursos junto da prefeitura. Existem. Eu estou impressionado com o trabalho da Secretaria de Cultura, né, com a Débora, com a Priscila, que estão indo a Brasília e estão trazendo recursos. Mas só que esses recursos passam por editais da prefeitura. E as pessoas têm que se receber, por exemplo, tem aqui 20 projetos, serão capacitados para receberem R$20 mil para um projeto que tem que ser escrito e entregue e avaliado, para que essa pessoa receba o recurso e ponha em prática o seu projeto de museu ou de cultura. O meu caso poderia ser, esses R$20 mil seria de trazer pessoas para o museu, e daí eu faria o cálculo, né, de guias de turismo. Sim. Então isso existe, só que a pessoa tem que ser proativa, ela fazer o projeto. Aonde que eu, um leigo, acho esse edital? Então, no site da prefeitura. Tem o site? Existe a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Assim, as gurias ali da secretaria, a Dani e a Priscila, são excelentes no que elas fazem. Secretaria da Cultura, que é onde a minha diretoria também é ligada, né? As gurias, elas sabem muito, assim, auxiliar, muito qualquer dúvida que tu tenha, onde achar, o que eu posso... Até assim, tem um monte de projetos, mas eles não sabem em qual se encaixar. Qual é o nome do telefone lá? Eu tenho que pegar aqui das gurias. Pega que isso é importante para nós. Não, mas eu tenho que ajudar, né? Eu tenho das duas. Tudo passa. A boa vontade, o mais importante, a Secretaria de Turismo, aliás, o Conselho de Turismo e o Conselho de Cultura, nosso debate principal é que saem esses editais e a comunidade não sabe. A comunicação está falha. Teve quase situações de ter que devolver o dinheiro para o governo, porque tinham 20 vagas e só tinham 8 inscritos. A TV Mon não poderia ter um programa só sobre editais? Como? A TV Mon não poderia ter um programa só falando dos editais? Capacitando, com certeza. Com certeza. Inclusive, poderia capacitar pessoas para participarem disso, né? O telefone é 3632 6944. E pode ir até a secretaria. E falaram com quem? Com a Dani ou com a Priscila. Dani? A Dani é a nossa secretária de cultura. A Dani é a nossa secretária. E a Priscila é a nossa diretora de cultura. Tá, e a TV Mon vai comear a fazer um programa, aproveitando muito agora. Bom, isso, olha, é questão sobre os editais de... Boa tarde, da cultura. E este ano, que o doutor Adriano está passando na frente, vamos... e teremos muito mais. E nós teremos esse ano. Porque o ano passado foi ano eleitoral, não poderia assim, facilitar muito os gastos com dinheiro público, que são leis da Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, e fora outros recursos, porque o empreendedor, o empresário, ele também pode fazer parcerias, né, com a cultura e com os museus. Acho que o empresário tem interesse? Que empresário tem interesse? Eu já estou praticamente ali captando alguns recursos, assim, vou começar a fazer o trabalho para que esses empresários apresentem a logomarca deles no Museu do Brinquedo, sabe? Tá, então assim, acho que nós estamos chegando agora no final do tempo, mas a gente conseguiu assim evoluir um bocado, porque assim, entre uma postura de não poder abrir, de não sei o quê, de tu ter que ser autodidata, tu faz tudo, tu atende a portaria, faz não sei o quê, corta grama, tira o pó do brinquedo, tá? Então, assim, e a condição de nós depender de um órgão público que aparentemente tem boas intenções, tanto é que ela tem essa questão do site, né? Então assim, a gente tem que pegar, e entra uma coisa que tu falaste, a questão de pessoas que tenham vontade de buscar. Proatividade. Tá, mas entra também o lado de nós ajudar. Então, teria como fazer um curso de ajudar a escrever editais? A gente teve já. Já tivemos 2 em Montenegro. Inclusive, eu fiz em Montenegro, muitos. Tá, e a gente, será que não poderia se Tem que refazer? É possível, sim. Quanto tempo leva? Demora muito? A gente fez em 2 dias o curso. O curso são 2 dias. Mas o que eu acho importante? Muito importante, é a comunicação. Nós que já somos do meio, a gente recebe lá no grupo, vai ter curso assim. Mas o meu irmão que está lá numa escola, um professor lá do Senai, como é que eu me inscrevo? Como é que isso tem que ser trabalhado?
E não é só o jornal, porque se dependesse de jornal, o Museu do Brinquedo, porque já saíram matérias fantásticas do Museu do Brinquedo no Jornal EPA. Aqui na TV Cultura, maravilhosas entrevistas. Se dependesse disso, o museu não teria... Estava 24 horas aberto, né? Porque essas pessoas, eu não sei se... Eu acho que o melhor campo é a escola. Nem que vá um representante da diretoria ou da secretaria e diga, ou leve um material, entregue para os seus pais, para os seus tios, porque as pessoas não sabem. E por isso estava complementando. Com relação aos museus, eu acho que seria muito importante tivéssemos um agente que fizesse esse canal de comunicação, que fosse também empresa ou captar recursos, ou divulgava até com os funcionários. Uma perguntinha agora, assim, por que os museus tu falasse agora que tem verba para poder recuperação da enchente e tal, mas bastante. Eu posso fazer um projeto, para eu mesmo sendo um museu público, fazer um projeto para captar recursos? Não, né? Às vezes sim, depende do edital que abre. Existem editais que tu pode, enquanto público, se fazer, Não que foi foi agora esse, que por exemplo, que a gente fez. 700 mil reais que chegou para Montenegro para recuperação do museu, chegou agora, né? Chegou Então isso agora, aí Museu e Arquivo. existe dinheiro. Isso é que fantástico. foi através do Ministério Público, Exatamente. né? E aí foi a gente Sim, através sim. da prefeitura. E existe aqueles que não pode, que daí tem que ser alguma entidade que faça. Que foi, por exemplo, os que restauraram toda ali a estação, foi através de editais assim, que daí teria que ser uma E os editais não uma são ONG, só... alguma questão filantrópica que fizesse E os editais não esse são só projeto. de empresas, aliás. Eu participei de editais de cultura da Marco Polo, da Braskem. Então, essas empresas privadas, o Banrisul tem, a Caixa Econômica tem, o Banco do Brasil tem. A pessoa tem que correr atrás. Não é assim, chegar lá, bater na porta, eu quero escrever um livro, eu quero ir para o museu. Só um pouquinho assim, eu tenho que te cortar, senão a gente não consegue assim. Tu falaste modernizar o museu. Eu consigo edital para fazer essa modernização? Consegue. Porque assim, ó, eu acho que esse é o ponto fundamental. Consegue. Nota, a gente consegue captar os alunos, porque os professores que trabalham para fazer a relação história com o objeto e tal, com o acervo, mas nesse momento na adolescência eu perco. Por que eu perco? Por não ter modernização. Então a gente deveria fazer editais justamente para fazer esse link. Para poder, é um projeto, criar um projeto, não é um projeto tão simples assim, para poder incluir essa multimídia. E também não é 20 mil, é mais do que isso. Bem mais. Então assim, quem faria esse tipo de projeto? Depende como que vai abrir. Tem projeto, pode ser que abre nós mesmos. Mas a DIPAC não pode fazer, tipo, botando bem na parede agora. Esse que veio do Ministério Público foi o DIPAC que fez, inclusive. Mas esse para fazer esse link se abrir agora... e a gente puder estar dentro desse edital, a gente vai estar. Tá, mas tu Só que a gente falaste tem que antes, eu vou te dentro. cutucar que as profissionais da cultura fizeram um grande trabalho indo a Brasília, trazendo... Como é que agora a DIPAC pode achar esses editais no Brasil? Praticamente é uma rede de comunicação dentro do sistema da administração pública. Eu acho assim, mas não existe na comunidade. Isso que é o que a gente fica preocupado. Eu ajudei, a gente participou dos encontros, do lançamento do edital, está lá na prefeitura, no site da prefeitura. E o Departamento de Cultura, a Secretaria, está procurando a gente ter canais maiores de comunicação, específico para a cultura, ou específico para turismo. Existe, inclusive, o Instagram do Turismo de Montenegro, mas não é oficial. São de pessoas, de empresários, de donos de hotéis que divulgam um pouco do turismo. O mesmo deve acontecer com a cultura, porque nós temos o balé, nós temos CTGs, o folclore, essas coisas tudo também. Eu queria começar a fazer assim. O que tu acha que a DIPAC poderia começar a fazer para melhorar esse processo de visitação dos museus, não só dos museus públicos, mas de qualquer museu Acho que a gente já está cidade. Fazendo, né? A gente já está... Então diz ali, por favor. A gente já está, então... Havia um tempo que não se tinha exposições dentro do Museu de Artes, a gente está com exposições hoje, nós temos uma estagiária que de 2 em 2 meses vai estar trocando essas exposições. A gente tinha edital aberto ano passado para ocupação do museu, então também teve algumas pessoas inscritas, 6 trabalhos escritos que vão estar ocupando o museu. Então a gente já está começando a se dispor a estar aberto, a receber o pessoal, a agendar visitas. É importante que grupos grandes a gente precisa de agendamento prévio para a gente se organizar. A gente tem 2 tipos de visitas hoje no Museu de Artes.
voltado mais para a parte de artes mesmo, questão do Hermínio Pinali e tudo mais, e também voltado para a questão histórica. Daí é outro guia que tu tem dentro ali do museu, que é voltado mais para a Estação Ferro, o que era a estação em Montenegro, o que ela representa hoje, né? Que o que a gente está buscando hoje com o DIPAC é trazer de novo a vida para aquele espaço, que o espaço estava um pouco sem vida. E hoje a gente está tentando, assim, buscar que essa vida retorne e que volte a ser a menina dos olhos de Montenegro, onde as pessoas tenham como referência para a questão. Isso vale um edital, fazer um edital para isso? Para dar vida de novo para o espaço? Dependendo, sim. É que tudo depende muito do edital, né? Mas dependendo, sim. Bom, ou seja, então aqui temos uma ideia, a ideia tem que mas assim, recuperar o Museu da Montenegro, o arquivo histórico, e tem o Museu de Arte que esse está pleno, a gente tem que trabalhar. E para ti, que sim estudaria para ajudar as pessoas que querem? Você falou sobre se tornar atraente. Quem é que vai querer ir no Museu da Língua Portuguesa? Todo multimídia. São painéis, fotos, cores. O Museu do Brinquedo já tem esse recurso. Nós temos uns 360 polegadas, que é um projetor, que põe em edifício, precisava fazer na beira do rio. Essa troca de comunicação, no caso do museu, quem sabe, né, a gente levar alguns exemplos nas escolas no museu itinerante. Vamos levar algumas peças aqui e vamos mostrar e vamos dar para a criança o agendamento, para o pai, para a mãe. Não tem outro recurso. As nossas mídias são poderosas, mas as pessoas não estão atrás disso. Eu vou fazer uma provocação para vocês, tá? Que a gente possa construir algumas ações mais efetivas e a gente volte daqui uns 2, 3 meses, fazer a mesma conversa já apresentando isso aqui, porque surgiram ideias interessantes. Curso, que ajudar as pessoas a questão da comunicação mesmo, a questão de a criança envolver o pai para trazer essa questão, a questão da modernidade que precisa para atrair, a questão dos editais de projetos, essa visão da atratividade tem que ser multimídia. Sim, e o Parque Centenário eu vejo que está bombando, então assim, quem sabe nosso trabalho social de cultura e museu, quem sabe chegar, eu já não fiz isso ainda, mas é meu projeto chegar lá, assim, olha, me conheça, porque as pessoas, ali são crianças e pais levam no parque, então isso é muito interessante, muitos jovens, então ir nos focos, né, desse contexto de visitar pessoas, os focos. E divulgar ali, porque o meu princípio, o ideal seria escola em escola, sala de aula em sala de aula. Eu me lembro no tempo de escola no Delfino aqui, o vendedor de enciclopédia ia de sala em sala e as crianças se encantavam só de olhar para o catálogo de uma enciclopédia. Exatamente. E isso não existe mais. Por exemplo, se eu tiver, no caso de, eu já fiz várias visitas itinerantes. Só passar para ela, porque nós estamos falando do nosso tempo. Sim. O que tu tem a dizer assim de final, de orientação final, assim que tu daria para as pessoas, ou de convite às pessoas? Por que tu convidaria alguém para visitar o Museu de Arte? Eu convido para que vá nos visitar, porque a gente tem, dentro do museu ali, a gente tem muitos artistas de Montenegro, né, importantes. A gente tem muitas obras do Hermínio Pinali, que é um artista conhecidíssimo aqui da cidade. A gente tem uma galeria que é só dele, onde ficam obras só dele. O tempo todo existe uma exposição ali naquela galeria voltada a ele. E é uma forma da gente também estar prestigiando a nossa cultura, né? Porque a gente se escuta muito de que o museu não é para mim, o museu não é para mim. Não, o museu é para todo mundo, ele está lá aberto, é só tu chegar, né? É só tu estar disponível ali meia hora, 1 hora para conhecer, para nos visitar. Se são grupos maiores, né, entre em comunicação com a gente, pode ser através do telefone da cultura ali também, que é o 36326944, que também eles passam para nós, enfim, né? E também nos procurem nas redes, estamos nas redes, tanto Instagram quanto Facebook, estamos lá também com informações diárias. E palavra final do nosso amigo. Não, foi muito bom essa provocação que a gente lida com essa parte da arte, da cultura, que a gente tem que encontrar soluções, encontrar caminhos para que seja potencializada toda essa capacidade que o Montenegro tem como cultura, como arte, como memória. Isso é importantíssimo. E eu esqueci também que tem nosso telefone, né, gente, que dá direto lá para nós, que é 3632-1043. Esse dá direto lá no DIPAC, direto na nossa sala. Esperamos novo encontro. Fazendo uma síntese aqui, se é que dá para fazer uma síntese, a gente tem que encontrar soluções, pegando o teu gancho.
Assim, isso é através de Inclusive, comunicação. sua mãe, Ana Staltman, foi uma das grandes assim, pessoas que era amiga da dona Miriam, ela que me não deixa eu ajudou, acabar. me educou. Então, assim, ó, a gente tem que fazer um grupo que comece a pensar, acho que a DIPAC, o nosso amigo Júlio aqui, mas talvez umas pessoas podem começar a pensar em como transformar esse atrativo desse negócio. A gente tem o movimento do patrimônio, né? Eu só Eles também queria- é um grupo que poderia estar dentro dessa discussão, que eles Muito ajudam bom. bastante nessa questão de museus. Muito obrigado, Júlio. Eu agradeço a Muito obrigado. provocação, Eu que estamos agradeço. felizes pela oportunidade, essa comunicação vibrante que é da TV Mon. Obrigado, muito obrigado. Um grande abraço a todos.